Então, pessoal, agora chegou a hora de dar uma olhadinha com um pouquinho mais de atenção para as fases da mitose, né? Então, quais são mesmo as fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, o famoso prometa, ana, telefonar. Então, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Isso aqui, ó, é a imagem de uma célula em prófase. Tem algumas diferenças em relação à célula que você viu logo agora, onde ela estava em intérfase. O que mudou, professor? Vamos lá, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Os centríolos agora, eles estão duplicados, certo? Existem aqui as fibras do áster, que são linhas radiais, mas também existem linhas paralelas, essas aqui, tá vendo? Essas linhas paralelas são as fibras do fuso mitótico, que alguns autores colocam como fibras do fuso acromático. Tanto faz, fuso mitótico ou fuso acromático. Essas linhas serão importantes aí no processo de divisão celular, tá? Então, a primeira diferença é duplicação, né? Na prófase, os centríolos aparecem duplicados, tá? Essa duplicação ocorreu no final da intérfase, ok? Olha o núcleo, quanta diferença, hein? O núcleo mudou, tá mudando, ó. A carioteca, que antes era íntegra, agora ela está, ó, se fragmentando, a fragmentação da carioteca, pessoal. Olha a cromatina, né? O DNA, ele está em processo de condensação, ó. Eu já começo a ver, ó, filamentos de cromossomos. Por enquanto ainda muito fininho, mas já está havendo a espiralização, tá? Veja que não é possível notar aqui ainda que os cromossomos estão duplicados, mas eles estão, tá? Esse fio aqui, na verdade, é um fio duplo, tá ok? Para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, dá uma olhadinha. Como é que na verdade esses cromossomos estão? Eles estão assim, ó, tá vendo? Isso que parece um fio simples, na verdade, é um fio duplo, tá? Porque o cromossomo está duplicado. Olha o que aconteceu com o nucleolo, minha gente. O nucleolo está se fragmentando, tá? E a cromatina ela vai desaparecendo para dar lugar ao cromossomo, tá? Então o núcleo está em processo de desmontagem, tá legal? Bom, essa foi a prófase, né? Essa foi a prófase. E agora? Agora a gente vai para a metáfase. Opa, cadê o núcleo? Não tem mais núcleo. O núcleo foi desmontado. E o DNA? E o material genético? O que acontece com ele? Ó, tá todinho condensado na forma de cromossomos. Representei aqui só um parzinho de cromossomos, mas numa célula humana são 23 pares de cromossomos, 46 no total. Para não ficar confuso, só mostrei um parzinho, beleza? Então, você percebe que aqui, minha gente, o cromossomo está num grau máximo de espiralização, um grau de condensação em que faz com que seja o ideal escolher essa fase, a metáfase, para fazer a caracterização dos cromossomos. Lembra do cariótipo? O que é o cariótipo? A descrição do número, da forma e do tamanho dos cromossomos de uma espécie. Qual o melhor momento para visualizar essas características do genoma, né, de uma espécie? É a fase da metáfase, tá? Porque os cromossomos estão bem visíveis. E os cromossomos, minha gente, olha aí, eles estão no plano equatorial da célula. O que é isso? Ó, linha do Equador, né? Então, bem no meio da célula. E os centríolos migraram para os polos, tá vendo? Ó, os centríolos foram para os polos. E lembra daquelas fibras, ó, as fibras do fuso mitótico? Veja bem, elas estão conectadas aos centrômeros dos cromossomos. Os centrômeros, aquelas bolinhas, lembra? A parte que ainda não está duplicada. Ó, cromossomo duplicado com duas cromátides irmãs unidas por uma bolinha, o centrômero. E esse centrômero está ligado a linhas que pertencem ao centríolo, as fibras do fuso mitótico. Ok, minha gente? Então isso caracteriza a metáfase, tá? Ela é bem peculiar, né? É uma fase bem característica, não dá para confundir. Metáfase, tá? Ok. Fase seguinte, terceira fase, anáfase, tá? Então, anáfase tem que te dar a ideia de movimento. Olha aqui o que está acontecendo. Lembra das bolinhas? Ó, lembra dos centrômeros? Pois é, ó.
eles se duplicaram, tá vendo? E agora as cromátides irmãs estão se separando, né? Através do encurtamento dessas fibras do fuso mitótico, essas linhas estão se encurtando e as cromátides irmãs estão sendo separadas, tá certo? Então eu estou separando cada uma das duas cópias de cada um dos cromossomos para as duas células filhas que irão se formar, tá? Então a anáfase me dá a ideia de movimento, tá ok? E a última fase, minha gente, telófase, eu começo a reorganizar dois novos núcleos, né? Então eu vejo aqui uma carioteca sendo reorganizada, um nucleolo em formação, a cromatina voltando a aparecer porque o cromossomo está se desespiralizando. Aqui, ó, se eu for ampliar esse cromossomo, o que eu vejo? Ó, eu vejo um cromossomo, né? Não com duas cromátides, mas um cromossomo simples. Compara essa estrutura, minha gente. Compara com essa aqui, tá vendo? Ó, aqui é um cromossomo duplo. Aqui é um cromossomo simples, tá certo? E tudo que eu tenho aqui também, né? Toda a informação genética que tem aqui também está aqui, certo? Agora, para cada um desses novos núcleos, eu vou oferecer uma porção de citoplasma. Então, aquele citoplasma todo que havia aqui será dividido igualmente para os dois núcleos. Então, essa divisão do citoplasma chama-se citocinese, tá? Então, essa citocinese ocorre por estrangulamento, né, do citoplasma. No caso da célula animal, isso ocorre de fora para dentro. No caso da célula vegetal, ocorre de dentro para fora. Então, a citocinese da célula animal, a gente diz que ela é centrípeta, mas a da célula vegetal, ela é centrífuga. Mas isso é um mero detalhe, tá ok, minha gente? Então, telófase encerra aqui a divisão celular, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai falar da meiose, tá ok? E vamos comparar aí o que ocorre com a quantidade de DNA ao longo do ciclo celular da mitose e também da meiose, tá ok? É isso aí, até a próxima.